Vamos agora para a última aula da semana, né? A quarta aula, onde vai falar sobre a evolução biológica do homem, né? Desde o homem das cavernas, o homem da pré-história, o homem que deu origem aos seres humanos, né? Que acredita-se como os seres vivos foram evoluindo da água, passaram a viver em ambientes, parte na vida na água, parte da vida na terra, depois começaram a habitar sua terra, habitar os ares. Então acredita-se que houve uma evolução. Os seres evoluíram. Dos seres que nós vimos na aula passada, que eram unicelulares, formados por uma única célula, eles começaram a produzir alimento. Eles começaram a dar origem aos seres pluricelulares, formados por mais de uma célula. Eles começaram a habitar, a viver em ambientes onde eles aprendiam a desenvolver algumas capacidades. Então, essa evolução, ela chegou até originar o homem, né? Essa evolução, nós acreditamos que ela passou por um processo muito longo, um processo de milhares de anos até dar origem ao ser humano. Então, nós temos aqui, ó, os australopitecos, né, que foram encontrados na África. Aí, depois desses australopitecos, originaram o Homo habilis. Habilis quer dizer de habilidade. Aquele que conseguia manusear instrumentos, aquele que conseguia usar, fazer, né, de pedaços de pau, de ferro, armas para se defender, né? Ele começou aqui nessa época, nessa evolução aqui, ele começou a caçar, ele começou a mudar, porque antigamente eles mudavam de ambientes, quando acabava o alimento daquela região, eles mudavam para outras regiões. Quando originou o Homo habilis, eles começaram a ficar fixos no mesmo lugar, porque aí ao invés dele mudar a procura de alimento, eles é que se locomoviam usando as suas flechas, as suas facas, os seus utensílios, vamos dizer assim, de caça, que eles mesmos confeccionaram. Eles começaram a ir em busca dos seus alimentos, em busca das suas presas. E aí eles começaram a o quê? A começar a cultivar, começar aqui a história da agricultura, né? O Homo erectus, aquele que ficou de pé, né? Porque ele era concurvado, ele não tinha mais que 1 metro de tamanho, andava como se fosse um bicho. Aí ele começou a evoluir, começou a andar totalmente de pé. Aí vieram o Homo sapiens, né? Que quer dizer homem sábio, homem inteligente, homem que tem capacidade de raciocínio. Aí o homem sapiens neandertalenses e até o homem sapiens sapiens, que somos nós, que sou eu e que é você. Assim como seres vivos, eles têm um nome científico. Quando você fala, por exemplo, canes familiares, você está falando de qualquer cachorro, seja o cachorro do Brasil, dos Estados Unidos, do Japão ou do México. Quando você fala, por exemplo, de musca doméstica, você está falando de uma mosca. É o nome científico que na área biológica, na área científica, todos os cientistas do mundo inteiro conhecem o cachorro como canis familiares, conhece o gato como Felis catus, conhece o homem como Homem sapiens sapiens, tá? Existe uma regrinha para se escrever isso aí, esses nomes científicos. Tipo aqui, ó, Homo erectus. Esse é o nome do gênero, os dois juntos é o nome da espécie. Sempre o nome do gênero, a primeira palavra, ela tem que ser escrita com letra maiúscula. Quando forma a espécie, a segunda palavra tem que ser escrita com letra minúscula, isso é regra. Tá? Toda a nomenclatura científica tem que obedecer essa regra. Aí, o que aconteceu? Muito bem, deu origem ao homem. Aí começou os cientistas a estudarem de onde nós viemos, o que nós temos dentro de nós, do que nós somos formados. E começou a produzir, a fabricar os seus instrumentos de pesquisa, como, por exemplo, Galileu Galilei, como, por exemplo, eles começaram, Robert Hooke. Então, eles começaram a formar os primeiros microscópicos, as primeiras lunetas, os primeiros telescópicos, porque eles tinham vontade de descobrir algo, eles queriam saber mais. E aí, quando foi em 1665, Robert Hooke descobriu a célula. O que ele fez? Ele pegou um pedacinho de uma árvore, um pedacinho da casca de uma árvore, colocou no microscópio e ele viu que aquela casca era formada de centenas de compartimentos. Esses compartimentos vazios, em latim, ele deu o nome de cella.
que quer dizer célula, que é pequeno cômodo fechado. Então, cada cômodozinho daquele é uma pequena célula, que depois, só depois de muito tempo, que foi descoberto o microscópio eletrônico, é que eles podem observar que a célula desempenha atividade comunitária, que ela é formada de membrana, citoplasma e núcleo, que ela tem toda uma estrutura, né, citoplasmática dentro dela, que carrega as funções vitais. Assim como o ser humano nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, a célula também. A célula é um ser vivo em miniatura. A célula é capaz de desempenhar atividades e funções vitais. A célula também tem as 4 funções vitais, que é respirar, fazer digestão, excreção e respiração. E aí houve a diferença entre um e outro. Aqueles seres que eram formados por uma única célula foram chamados de unicelulares, e aqueles que eram formados por várias células foram chamados de pluricelulares. As células menos desenvolvidas, mais simples, que não tem membrana separando o núcleo, ela foi chamada de procariótica. E aquela célula que tem membrana, citoplasma e núcleo foi chamada de eucarióticas, né? Ok?